Fica difícil da gente tentar traduzir, né? Muitas vezes é difícil a tradução, mas eu vou pedir para uma enóloga falar um pouquinho do que você está sentindo e o que quem degusta um vinho desse pode apreciar. Primeiro que às vezes a gente acha que fica difícil descrever um vinho, porque a gente é muito focado naquela ideia de que tem que saber descrever um vinho. A gente pensa que tem que saber falar sobre os aromas, falar sobre o paladar desse vinho, e não é exatamente isso o objetivo principal. Primeiro que a gente bebe vinho porque a gente gosta. Segundo que para eu poder descrever sobre um aroma de um vinho, eu preciso ter um olfato muito sensível e muito treinado também. E outra coisa que interfere muito é a nossa memória olfativa. Eu, por exemplo, nasci em Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul. As coisas que eu conheço são coisas relacionadas a Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul. As frutas que eu conheço, as comidas que eu já comi, os temperos que a gente utiliza, tudo isso é um reflexo do que a gente vai sentir num vinho. É muito normal, por exemplo, em Cabernet Sauvignon, aqui da Serra Gaúcha, que é esse tipo de vinho, que ele tem um aroma que a gente descreve como aroma herbáceo, que pode levar a pimentão verde, por exemplo. Só que a minha mãe é alérgica a pimentão verde. Então eu passei a infância inteira sem conhecer o que era um pimentão verde, porque não tinha isso na minha casa. Aí um dia em sala de aula estavam todos os meus colegas falando que o vinho tinha aroma de pimentão e pra mim ele tinha aroma de azeitona, porque eu não tinha desenvolvido ainda a memória olfativa do pimentão. Então são coisas muito relativas. Aqui, por exemplo, eu vou sentir caramelo, chocolate, café, porque são coisas que eu já consumo mais, eu conheço mais e estão mais desenvolvidas aqui na minha memória olfativa. Mas talvez tu sinta um aroma completamente diferente. Porque a gente sempre tem que pensar que ele não pode ter aroma de borracha, vinagre, solvente, verniz, tinta. Isso são aromas defeituosos, são coisas que não deveriam estar aqui. No momento em que eu senti chocolate e tu sentiu café, são coisas diferentes, mas são duas coisas boas e que a gente provavelmente só tem memória olfativa diferente aqui no meio.